where we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Olá, hoje eu vou fazer uma pequena resenha do romance O 15, da escritora cearense Raquel de Queiroz, romance esse que foi publicado em 1930 e se enquadra aí no segundo momento da prosa modernista no Brasil, a chamada prosa regionalista. A Raquel de Queiroz, conhecidíssima aí no campo da literatura, por toda a sua grandiosidade e importância na produção dos seus romances. Dentre as escritoras brasileiras, ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, na ABL, quando ela tinha, ocupando a cadeira de número 5. Isso foi em 77. Além de escritora, Raquel de Queiroz foi jornalista, romancista, cronista, tradutora, teatróloga, integrante de um grupo aí de sócios efetivos da Academia Cearense de Letras. E o seu primeiro grande romance publicado foi O 15, publicado aí em 1930. Quando a Raquel escreveu esse livro, ela tinha entre 15 e 16 anos, era bem jovem, mas já com uma experiência intelectual, com uma produção literária riquíssima. E além do 15, ela teve outras produções que a agraciou com muitos prêmios no campo literário, como o prêmio da Fundação Graça Aranha, o Memorial de Maria Moura, que é uma das suas obras bem conhecidas também, foi transformada em minissérie para a televisão. A Rede Globo fez uma minissérie dessa obra. E depois o sucesso foi tão grande que foi traduzido e apresentado em vários outros países. Então, o 15 é uma obra que a gente vai ter núcleos com personagens diferentes que vão se entrelaçando aí no decorrer da história. A gente vai ter como os protagonistas dessa história os seguintes personagens que aqui estão descritos. A Conceição era uma jovem professora solteira de 22 anos, que era independente, culta, gostava de ler. Ela lia livros desde o feminismo ao socialismo e ela tinha ideias bastante avançadas e fortes do seu tempo. A Conceição, ela sofre durante toda a obra essa não aceitação desse jeito de ser, dessa mulher forte, independente. Então ela demonstra um certo contraste com as demais mulheres aí que aparecem no decorrer do romance, mas ela é de suma importância porque ela tem uma ligação com praticamente todos os personagens da obra. A gente vai ter o Vicente, esse que é primo de Conceição e por quem ela é apaixonada e ele também é apaixonado, mas os dois nunca conseguem acertar as linhas desse sentimento e passam toda a história lutando de certa forma com problemas que estavam relacionados com a seca, mas dentro de um universo totalmente diferente. Ela na cidade, em Fortaleza, e ele lá no interior, em Quixadá. Mas os dois estavam sofrendo as mesmas consequências que era a seca. O Vicente, ao contrário de Conceição, era sertanejo, um homem bruto, mas ao mesmo tempo de valores e muito trabalhador. Chico Bento aí que representa o outro núcleo, o núcleo oficial dos sertanejos. Ele era um vaqueiro e com a chegada da seca ele acaba perdendo o seu trabalho e ele tem que seguir viagem, procurar um outro local para sobreviver com sua família. Ele é casado com Cordolinda e eles têm 5 filhos, Tem o mais velho que se chama Pedro, o do meio que se chama Josias e o mais novinho que se chama Manuel, apelidado de Duquinha. Os outros 2 filhos a gente não sabe a idade e a autora também não revela o nome desses personagens. E tem a mãe Nácia, que é a mãe Nácia, que é a avó de Conceição, que também é uma personagem aí que de muita importância aí para o desenvolvimento do enredo. O tempo, O romance 15, ele tem um tempo aí marcado por um fator histórico, um acontecimento histórico que foi a seca, que aconteceu no ano de 1915, que inclusive, é o que dá o título ao romance. Então, historicamente, o romance ele retrata um momento real de um fato histórico que foi a seca. O romance ele é contado em linha reta porque ele tem começo, meio e fim. Ele inicia com a seca de 1915 e ele termina com
o fim dessa seca, né, com o surgimento de uma nova estação. E junto com o surgimento dessa nova estação, com as chuvas, se renova também a esperança das pessoas que sofreram tanto e que perderam tudo durante o período da seca. A rara evocação do passado, ou seja, é uma narrativa com tempo cronológico. As passagens com flashbacks, né, que marcam o tempo psicológico, elas são raras. A gente tem pouquíssimas passagens, são mais ou menos umas 3 ou 4 que acontecem no momento em que a Conceição relembra coisas que ela passou lá em Quixadá, com a família de Chico Bento, que Chico Bento também relembra um momento do seu casamento, o Vicente relembra um pouco da juventude, enfim. Então, assim, esse tempo psicológico, ele não predomina. Então, a gente vai ter um tempo aí cronológico, né? Porque a gente está trabalhando com um tempo específico, que é o início da seca e o término dessa seca. O espaço. O espaço é basicamente, né, onde a história se passa, e a gente consegue perceber, fazendo a leitura desse livro, que o 15, né, é dividido entre 2 espaços, um espaço que é do campo e um espaço que é da cidade. Então, os personagens, eles migram do campo para a cidade, né, o núcleo composto aí por Chico Bento e sua família, e também a Conceição, assim como o Vicente, né, e a Dona Inácia, que saem de Quixadá, que é o campo interior, e vão para a capital, no caso, que é Fortaleza. Então, a história ela se divide entre esses 2 espaços, justamente para demonstrar todo o processo de ida desse sertanejo do interior, pelo motivo da seca, para a cidade em busca de uma condição de vida melhor. Como narrador, em 15, a gente vai ter a presença de um narrador em terceira pessoa, ou seja, é um narrador que não participa dos fatos, né, da história. Esse narrador ele é o iniciante, porque ele é um narrador que ele narra não só externamente, mas ele também vai narrar internamente, ele conhece todos os pensamentos, as aflições dos seus personagens, e o discurso indireto livre justamente por conta desse narrador iniciante, ou seja, em certos momentos da narrativa há uma mistura, né, de pensamentos e de falas entre o pensamento dos personagens e a fala do próprio narrador. Como a gente pode ver nos trechinhos abaixo, Chico Bento olhava para o cenário habitual, mas já com o desinteresse e o desprendimento de um estrangeiro. Então aqui a gente vê que a narradora ela descreve um momento, uma situação de Chico Bento, e ao mesmo tempo ela fala também o que Chico Bento está pensando daquela situação. E isso faz desse narrador um narrador intruso, né? Aquele narrador que sabe muito sobre esse personagem. Sobre o enredo, como é que essa história é dividida. Então aqui a gente vai ter 2 planos. O primeiro plano do 15, os fatos estão voltados para as relações afetivas, para a relação afetiva que eu falei lá no início entre Vicente e a sua prima Conceição. E essa relação entre eles é uma relação mal resolvida. Ele, por ser uma pessoa de pouco conhecimento, de não saber expor os seus sentimentos, e ela por se sentir retraída e não se sentir confortável, ou mesmo ficar em dúvida se o Vicente seria a pessoa ideal para ela. Então eles acabam que eles nunca conversam sobre esse relacionamento, e esse não relacionamento deles, né, perdura aí por toda a narrativa. O segundo plano do enredo, né, é marcado pela trajetória de vida da família do vaqueiro Chico Bento, com sua mulher e os seus 5 filhos, e também a sua cunhada Mocinha. Então essa segunda parte, ela narra exatamente a ida, né, de Chico Bento, a saída de Chico Bento do seu local, que é Quixadá, e a sua ida até a cidade, a capital, que é Fortaleza. Esse percurso de Chico Bento e sua família é um percurso muito cruel, ele faz a pé, e ele vai tendo uma perda muito grande durante toda essa trajetória. Ele sai de Quixadá com os 5 filhos e chega em Fortaleza apenas com 3 filhos,
o filho do meio, Josias, ele acaba morrendo envenenado em uma das paradas que eles fazem para descansar. A criança acaba comendo uma mandioca braba e nisso ele acaba se envenenando e morrendo, e os pais, Chico Bento e a esposa, enterram ali mesmo e seguem viagens totalmente isolados. Ao chegar na capital, né, eles acabam se perdendo do filho mais velho do Pedro. Não se sabe por onde essa criança se perdeu, e então eles sofrem com a perda aí desses dois filhos. E para completar, eles acabam doando o filho mais novo, Luquinha, para a personagem Conceição, que é a madrinha da criança, e o Vicente é o padrinho. Ela, vendo todo o sofrimento e a dificuldade e o relato deles, né, sobre a morte do menino, do Josias, e a maneira como eles se perderam de Pedro, ela fica totalmente comovida com a situação e pede para que eles deixem a criança mais nova com ela, que ela irá cuidar, e assim ela faz até o final do livro. A linguagem, né? O 15, não há uso de palavreado erudito. Essa é uma das características da Raquel de Queiroz, e também uma característica marcante dessa prosa do segundo momento do modernismo, que ainda trazia muito dessa questão que foi abordada no primeiro momento, né? Também na Semana de Arte Moderna, na primeira fase, que era essa ruptura com essa linguagem erudita, clássica, e trabalhar na literatura uma linguagem que fosse mais clara, objetiva, mais próxima mesmo da realidade. Então é uma linguagem direta, natural, coloquial, simples, sóbria, condicionada ao assunto e à região. Então o livro ele retrata de pessoas simples, dos sertanejos, de uma região que estava passando por um momento muito difícil. Então não tinha como a escritora, né, na toda a sua grandiosidade, complicar essa linguagem, né? Ela deixou com a linguagem mais simples e próxima da realidade daquelas pessoas possível, que é uma característica típica do modernismo. Aí é uma linguagem regionalista, sem afetação, sem pretensão literária e sem vínculo obrigatório a um falar específico, modismo com a tendência regionalista. Então ela não partiu aí da escritora uma preocupação em construir uma linguagem que não fosse similar à linguagem, né, verdadeira que ela queria transparecer no romance. Como a gente vê aqui, meu Senhor, pelo amor de Deus, me deixa um pedaço de carne, um tiquinho ao menos, que dê um caldo para a mulher, mas os meninos, foi para eles que matei. Já caíram com a fome, não dou nada, ladrão, sem vergonha, cabra, sem vergonha. Então aqui a gente vê, né, que é um linguajar bem coloquial mesmo assim, bem comum para as pessoas daquela região. Em relação aos aspectos temáticos, a gente vai ter uma obra com enfoque na região nordestina, né? Os romances regionalistas, eles tinham como foco regiões específicas do Brasil. Nessa daqui a gente vai ter a região Nordeste. Por isso que a obra O 15 ela é uma obra regionalista. O romance ele faz uma crítica social muito forte e ele retrata toda a miséria e a fome que aquelas pessoas daquela região passavam. A generosidade matuta que vem na massa do sangue e florescia no altruísmo singelo do vaqueiro não se perdoou. Sei lá, Deus ajuda. Eu é que não haveria de deixar esses desgraçados morrerem, roerem o osso podre. E aqui ela relembra, né, a passagem no qual Chico Bento ele encontra um outro grupo de sertanejos que estavam prestes a comer um animal podre, e ele se sensibiliza com aquela situação e divide o último alimento que ele tinha com aquelas pessoas. Mesmo ele não tendo, mesmo muito pouco que ele tinha, ele consegue, né, ter um ato de humanidade e divide ali com aquelas pessoas seu alimento. E a gente vai ter o enquadramento estético, né? A obra 15 aí se caracteriza como uma obra neorrealista, do neorrealismo, ou seja, o realismo retratava as questões sociais, as questões da sua época, né? E a Raquel de Queiroz ela faz isso com muita precisão. Que custa atravessar aquele atravacamento de gente imunda, de latas velhas e trapos sujos. Então ela tinha um interesse muito grande sobre as questões sociais,
dar voz a essas pessoas e demonstrar o quanto era difícil a vida dessas pessoas. Ainda mais, né, durante uma seca, né, uma seca tão rigorosa como foi a seca de 1915. Por fim, o 15 foi uma obra de muita importância, uma obra bastante cobrada em vestibulares, por exatamente marcar essa segunda fase do modernismo no Brasil, essa fase da prosa regionalista, e por trazer questões sociais e humanas tão profundas, né, e de uma forma tão, ao mesmo tempo, tão simples, mas que nos leva a uma reflexão muito mais complexa. A gente tem uma indicação aqui, eu indico para vocês que quem já leu o livro, né, que assista o filme, e o filme foi uma boa adaptação do livro, não esquecendo que a leitura de um livro nunca é substituída por um filme. Você pode tomar o rumo, ou se quiser, fique nas Aroeiras, mas sem serviço de fazenda. Sem mais do compadre amigo. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios. É preciso abandonar a terra, as raízes, o amor. Vidas modeladas pelo barro seco. Na bagagem, a esperança árida do desconhecido. Uma história de resistência, desapego e coragem. Um flagelo de sonhos e destinos. Depois do 15 lá de 1900, nem global aquecimento, não foi netoiano, foi a seca aquele ano que acabou com muito planto e a vida melhor. Ficou em paz. Não tinha mais de chorar de fome, estrada afora. O 15, de Raquel de Queiroz, na biblioteca da sua escola.